Oi, gente! Esporte Clube AM no ar e hoje você confere. Manaus vence o Altos do Piauí na Série C. Amazonas passa pelo Remo. Tem os jogos do Nacional e do Princesa pela Série D do Brasileiro. E uma matéria especial sobre uma equipe amazonense que vai participar de várias competições internacionais de powerlifting. Isso e muito mais agora no Esporte Clube AM. A gente começa o programa de hoje falando sobre a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Manaus FC recebeu a equipe do Altos do Piauí, melhor para o Gavião do Norte, que venceu por 1-0. A partida foi na Arena da Amazônia. Confere aí. O Manaus retornou à Arena da Amazônia para encarar o Altos do Piauí no último domingo. O jogo terminou com uma vitória magra, mas com o resultado, o Gavião está na zona de classificação para o mata-mata. No primeiro tempo, o Manaus começou com uma ótima jogada de Franklin, que cruzou para a área e Enan não achou o tempo da bola. Outra chance só aos 15 minutos com jogada de Franklin individual, o jogador cortou para o fundo da área, mas o chute balançou a rede do lado de fora. O Altos até tentou ameaçar com chutes de fora. Aos 41 minutos, um cruzamento deixou o Manuel de cara para o gol, mas o defensor Bruno Bispo desviou e mandou para escanteio. No segundo tempo, a equipe do Altos tentou dominar as ações e nos primeiros minutos com chutes de longe de fumaça. Aos 9 minutos, Dieguinho fez um ótimo lançamento, mas o mesmo não conseguiu executar bem e foi para fora. Aos 22 minutos, veio o gol da vitória. Clemerson, em uma jogada individual, foi derrubado na área e Charles, capitão do time, marcou. Manaus 1, Altos 0. Agora o Manaus tem como adversário o Paysandu neste domingo às 6 horas da noite, no estádio do Curuzu, em Belém. Um jogo bastante truncado, difícil, né? O adversário também passando por uns problemas de pontuação, precisava reagir também muito rápido, mas tem que valorizar o nível de competitividade dos nossos atletas, principalmente entendendo que às vezes, em algum momento, as coisas não vão acontecer da forma que a gente pensa em termos de qualidade de jogo, mas é importantíssimo estar conectado com o jogo para conseguir vencer, né? E hoje entrou uma dificuldade extra para os jogadores estar sentindo e pedindo para sair. Perdemos um jogador no primeiro tempo, já teve que queimar um ali, aí de repente voltamos com menos 3, teve que queimar 3, e aí você tem que passar 45 minutos guardando uma e em qualquer momento para ser usado, por lesão ou não, ou por uma opção técnica. Mas o importante do contexto geral foi eles terem entendido que era importantíssima uma vitória como foi hoje. Ainda falando de Série C, o Amazonas foi até Belém para enfrentar o Remo e conseguiu vencer por 2-1. A Onça Pintada está em 5º lugar na tabela de classificação. O Amazonas foi até o Pará enfrentar o Clube do Remo no Baianão na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Sassá brilhou novamente e garantiu a vitória contra o Leão. Fazia 15 anos que uma equipe amazonense não vencia o Clube do Remo em casa. O Amazonas começou atacando aos 8 minutos com lançamento para a área, porém o goleiro Vinícius espalmou e no rebote o atacante do Amazonas jogou para fora. Depois disso, o Clube do Remo se impôs e aos 16 minutos, num escanteio desviado para fora da área, o jogador Kevin chutou de longe, desviando na zaga do Amazonas, mas Fabian Volpe percebeu e espalmou. E aos 29 minutos, o Remo perdeu outra oportunidade no lançamento de Pablo Roberto. E logo no minuto seguinte, num avanço do Amazonas, DJ cruzou e Sassá aproveitou e marcou seu primeiro gol da partida. Amazonas 1, Remo 0. Já no segundo tempo, o Amazonas não deixou o Remo atacar e no primeiro lance de ataque, em uma jogada parecida com o primeiro gol, Sassá marcou de novo, ampliando a vantagem para o time do Amazonas. O Remo não se acovardou e buscou o jogo. Em um lance duvidoso, o Remo conseguiu um pênalti aos 7 minutos do segundo tempo. Muriqui bateu e diminuiu para o clube da casa. O Remo até tentou empatar, mas o goleiro Fabian Volpe fez ótimas defesas que garantiram o resultado para o time do Amazonas. O técnico Rafael Lacerda se irritou com a árbitra pelas faltas marcadas a favor do clube do Remo e depois de um chute na placa de publicidade, acabou sendo expulso. O Amazonas poderia ter matado o jogo aos 43 do segundo tempo. No contra-ataque, Fernandinho adiantou para Xavier, que lançou para Luan, porém o jogador errou o tempo da bola. Final de jogo, Amazonas 2, Remo 1. O time do Amazonas agora tem pela frente o Operário no estádio Carlos Amitti. A gente faz uma rápida parada e voltamos já já. Caderneta de vacina do seu filho pra atualizar. Toda vacina é importante, do recém-nascido até ficar gigante.
A campanha de multivacinação infantil da Prefeitura voltou. Chegou a hora de atualizar a caderneta do seu filho. Crianças de 0 a 14 anos devem ser vacinadas para ficarem livres de doenças. São mais de 170 salas de vacina. Procure a UBS mais próxima de você. Vacine já, Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Vacinou? Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Esporte Clube AM de volta aqui na sua Rede TV. E olha, se você ainda não me segue nas redes sociais, tá na hora de acessar o meu perfil, @DanieleRezende_, @DanieleRezende_. Segue também @TessaMídia. Eu te espero lá. Agora vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Pela segunda rodada, o Nacional perdeu do Tunaluso em Belém. Já o Princesa goleou o São Francisco do Acre por 4-0. O Nacional conheceu sua primeira derrota na Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Tunaluso foi no estádio do Souza, em Belém. O Nacional abriu a vantagem no começo do segundo tempo, com Ítalo Moreira, mas o time não soube administrar e tomou a virada com gols de Golve Costa e Railson. Já o Princesa retornou a Manacapuru no estádio Gilberto Mestinho e alcançou uma ótima vitória por 4-0 em cima do São Francisco do Acre, com 2 gols de Felipe Eduardo, Eric Rodrigo e Rodolfo. Neste fim de semana, as equipes amazonenses irão se enfrentar pela terceira rodada às 3 da tarde no estádio da Colina. Olha, tem equipe amazonense de powerlifting se preparando para uma série de competições internacionais. Nós estivemos com os atletas lá no município de Iranduba e acompanhamos de perto um treino de levantamento de peso. A equipe monteira acabou de conquistar o Arnold South America, em São Paulo, no último mês, e desde que voltaram para o município de Iranduba, os trabalhos não pararam. Agora, os atletas estão em plena preparação, isso porque eles participarão do Pan-Americano, que acontece nesse fim de semana na Academia Passo Fitness no Vieira Alves, aqui em Manaus. Mário Reis foi o destaque da última edição, campeão e medalhista de bronze. É uma inspiração para os outros jovens que querem seguir no powerlift. Quero agradecer todos os meus patrocinadores, as pessoas que nos apoiaram para a gente chegar até São Paulo nesse evento grandioso que é o Arnold South America que foi. Graças a Deus tivemos êxito lá, fomos campeão na categoria Power Bíceps até 90 quilos. Fiquei em terceiro lugar também no Mais Oeste, estava estreante também. Competi com o campeão mundial da Eslovênia e também um mexicano também que estava lá competindo. Fiquei em terceiro lugar, fiquei muito feliz, porque estava estreando na modalidade. Então, para mim, tudo foi algo maravilhoso. Outro atleta de destaque é Ailton Araújo, que fala como foi sua trajetória no esporte e como foi difícil a troca de clima de um estado para o outro, além de grandes conquistas. Apesar da dificuldade lá, né, que nosso clima aqui é muito quente e chegando lá a gente foi surpreendido com o frio. Eu tive dificuldade, né? Era a minha primeira vez estreante na competição, muita gente, a pressão grande, então graças a Deus, Deus me presenteou aí com esse troféu, com muita dedicação, muito esforço. O meu maior troféu agora foi chegar lá em São Paulo, né, representar meu estado do Amazonas, e ser campeão do Arnold na minha categoria. Mas, para manter esses atletas em forma e fora de lesões ou fraturas por conta dos altos pesos que eles se expõem, é necessário contar com uma fisioterapeuta de plantão, que além do corpo também ajuda a mente. Nós estamos trabalhando 3 vezes na semana, o meu objetivo é prevenir eles de lesões. Prevenindo eles de lesões, eles conseguem ter um rendimento muito bom, não é à toa que eles trouxeram vários troféus, né, para o nosso município, nosso estado, representaram muito bem e que eles possam competir, mas com qualidade. Com o corpo e mente alinhados, é só colocar em prática todo o treinamento e que venham mais medalhas. É isso, gente. O Esporte Clube AM fica por aqui. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma.